para pegar um gancho do que você colocou, que eu acho que pontua Opa, muito claro. quando eu falei que a parte de conversão, que eu chamei de processo e comportamento, né, e a gente está falando aqui do processo para tirar um pouco essa intuição do vendedor de perguntas a serem feitas, a gente consegue mapear, né? O exemplo que você trouxe, estou falando com o influenciador, mas eu já mapeei os decisores. Então, se eu começo a colocar algumas dessas informações no CRM como lembrete, e aí o vendedor ele vai ticando isso orienta ele como processo. E o comportamento Perfeito. é a forma, porque muitas vezes ele fala lá, mapeou o decisor? Ele fala não, e não faço a menor ideia como, porque eu não tenho perfil investigativo, né? E também pegando um outro ponto que você trouxe, e isso a gente coloca em todos os treinamentos que a gente faz de venda, né? Que é uma coisa muito óbvia. Diferença entre uma venda simples para uma venda complexa, né? Uma venda transacional para uma venda consultiva. Tem Perfeito. algumas delas, mas uma grande diferença é que na venda transacional, na venda simples, a fase mais importante da venda é o fechamento. E o vendedor está forçando ali o fechamento porque o ciclo é curto, é uma venda de oportunidade, muitas vezes mais emocional do que racional, então ele está forçando a venda. Quando a gente vai para a venda consultiva, para a venda complexa, a fase mais importante do processo é a investigação. Só Com que certeza. o anseio, né, e o medo de não bater a meta faz com que o vendedor, e a pressão muitas vezes, faz com que ele tenha que trazer o contrato naquele dia. E aí ele vai queimar algumas fases. E se a gente está falando que uma venda Exatamente. complexa é a construção de modelo mental, você falou aí de entender a dor para poder oferecer o remédio certo, tudo isso. Se o cliente não entende que ele tem este problema, esse desafio, essa dificuldade, ou que ele tem uma oportunidade, ele não toma a decisão de seguir em frente. Então, enquanto isso não estiver claro na cabeça dele, ele não segue com aceite para poder fechar. E se o vendedor está só ansioso, falar, não, por você, podemos seguir? E você ainda não chegou à conclusão que dá para seguir, porque não fizeram para você todo o seu mapa mental para você entender por que aquilo fez os problemas, fala, não vamos seguir. Então, às Perfeito. vezes eu quero acelerar o processo de decisão e eu queimo aquela oportunidade por não ter feito uma investigação. Eu preciso conduzir o processo dentro de um fluxo que ele vai levar. Então, se eu sei que meu ciclo é de 30 dias, 60 dias, eu posso trabalhar para reduzir um pouco, né? E eu vou reduzindo como? Levantando as objeções, antecipando essas objeções, né? Diminuindo o número de reuniões que possa acontecer, ou seja, com uma pergunta, quem mais a gente precisa envolver e tentar envolver todos de uma forma mais antecipada. Mas se eu quiser já te levar para o fechamento antes da hora, eu vou te levar para um declínio, né? E aí eu não quero aceitar esse declínio e eu vou deixando aquela oportunidade lá no meu pipeline em aberto. E tudo isso começa a gerar dados para que a gente possa olhar para um funil e uma construção e entender qual é o ciclo ideal, qual é a taxa de conversão baseada em origem, em ciclo, em investigação, e a gente começa a ter os comportamentos de cada vendedor para conseguir entender qual é a receita melhor para a empresa e não para o vendedor individualmente. Perfeito, Carlos. Acho que tem um ponto também muito importante que você comentou, e também agora a gente vai acrescentando coisas, né, enquanto a gente vai discutindo aqui, mas essa questão de você conseguir vender o valor muito bem, né, daquilo que você tem para vender numa venda mais complexa, né, e você saber que a pessoa do outro lado ali, que é o teu possível comprador, que ele conseguiu entender também. Isso mexe não só com o tempo, mas mexe até com o próprio escopo do projeto e mexe com o valor, né, de proposta do contrato que você vai fechar. Porque aí, se você não conseguiu alinhar isso muito bem, aí bate o desespero. Não, então eu vou dar desconto. Eu entendi que o seu problema é dinheiro, eu vou dar desconto, então. E aí você acaba com qualquer tipo de valor que você queria aprovar, ou que ele podia ter daquele projeto, porque você quer só acelerar aquele negócio para trazer, né? Eu acho que esse é um ponto também que mexe muito com isso. Eu vou Mas trazer uma legal, dica aqui, tá, Eric, para não deixar passar, senão eu vou deixar vamos passar lá. agora. Uma dica é o seguinte: eu estou conversando com você, né? Apresentei o processo aqui, a solução. Uma pergunta direta é: Eric, por você, a gente seguiria com esse projeto? Porque eu preciso pegar a sua interpretação.
Se eu quero isolar, às vezes você pode estar né, não confortável, porque você não sabe investimento, etc. Eu posso perguntar para você o seguinte, né? Independente do investimento, por você, a gente segue com esse projeto? Porque se você fala que sim, aí a gente já vai, então, ok. Então, me ajuda a te ajudar a seguir com esse projeto. Qual é o seu Como a gente fluxo interno? defende. Quem a gente precisa Perfeito. envolver? Porque muitas vezes eu apresento minha solução, meu produto, meu serviço para você e não faço essa validação. E você vai ficar com uma cara, aí eu vou ter uma interpretação. Normalmente o vendedor é otimista. Fala, não, ele está gostando pra caramba. Aí fala, aí volta Gostou. lá, temperatura, né, do negócio, quente, morno e frio, é quente, Ótimo. ou pelando, né? Normalmente a gente coloca pelando. Mas o que eu preciso ter a certeza é, eu tenho que ouvir de você. E por que que eu não escuto de você? Porque eu não pergunto. Então, se, né, quem estiver nos ouvindo aqui começar a fazer esse exercício de perguntar, essa pergunta é simples. E é só perguntar de forma natural. Claro, depois que você criou conexão e você está vendo que está fluindo a conversa. Você levantou os problemas, você fala como você ajuda ele, fala os cases de sucesso, o que você já fez, etc. Fala, ó, pelo que você viu aqui, por você faz sentido? Por você a gente segue com esse projeto? Quando você tem esse sim, você sacramentou que agora você pode montar o que a gente chama do RTC, que é o Roadmap to Close. Né? Como Isso, eu ia falar isso agora. o caminho para o fechamento. Porque eu sei que por você, vamos. Se não, o que eu vou fazer? Tá bom, Eric, vou te mandar uma proposta. Mas não sei nem se você gostou da proposta. E você é o cara que vai pegar a proposta e não vai olhar. E aí isso morre. E aí a gente vê, né, a maioria dos vendedores querendo empurrar uma proposta a qualquer custo porque ele quer vender. E o que vai fazer a venda é o comportamento desse desafiador para levantar essas perguntas. Cara, perfeitamente colocado por você, Carlos. Concordo 200% com o que você disse. Cara, assim, é isso, né? Acho que é legal. A gente vai trocando experiência aqui, e principalmente você que já tem anos aí fazendo, ajudando um monte de empresa com isso, que é ter essa visão de que de fato isso acontece. Isso é super normal acontecer dentro das empresas. Mas é um ajuste que você pode fazer, né? Para que a previsibilidade, não só pensando em geração de demanda, ela possa ser muito melhor, ou que de fato ela aconteça com maior assertividade dentro dessas empresas.